O Gustavo Lima pode até ter tido a prisão preventiva dele revogada, mas agora ele foi indiciado e é muito possível que ele seja preso. Essa história dele vir para o Brasil e depois voltar para Miami é muito suspeita e eu acredito que ele esteja fugindo de uma prisão preventiva. O Gustavo Lima, ele é sócio de uma casa de apostas online e essa história é um grande problema nacional. O governo não sabe como lidar direito com o caso das bets. Há algumas tentativas, principalmente com relação aos beneficiários do Bolsa Família. Algumas pessoas defendem que eles têm que perder completamente o benefício, o governo não sabe como lidar com isso e o pior de tudo é o lobby dos cassinos. Você acha que essa história vai parar por aí? Não, não para. Porque se você lembrar daquela história lá de maio a respeito da privatização das praias, lembra que Flávio Bolsonaro e outras figuras defendiam? Isso tudo está atrelado com o caso das bets, porque muitas empresas que hoje são donas desses sites de aposta estão só esperando a regulamentação dos cassinos para que eles possam abrir localmente aqui e fisicamente no Brasil, onde em grandes resorts nas áreas de praia, transformando as áreas de praia em grandes Cancuns aqui no Brasil. Na sua opinião, você vai colocar nos comentários: o governo deve cortar o benefício do Bolsa Família daqueles que fazem apostas ilegais ou fazem ou apostam em sites de aposta? O Gustavo Lima, ele vai ser preso? Qual a solução para esse caso? Deixa o like se você quer a prisão do Gustavo Lima, se inscreva no canal e domingo, 5 da tarde, live com a cobertura da campanha municipal. O Gustavo Lima, aquele cantor sertanejo, ele teve a prisão preventiva decretada, mas ele não foi preso porque há a possibilidade dele ter recebido informação privilegiada e ter fugido do Brasil. Ele foi para Miami. Depois a prisão dele foi revogada, ele voltou para o Brasil, fez lá alguns shows, ficou aproximadamente 35 horas no Brasil e já voltou para Miami. Muito possivelmente o Gustavo Lima ele está com medo de sofrer uma preventiva ou coisa pior, porque agora ele está sendo investigado. Gustavo Lima, ele é sócio de uma casa de apostas. E aí ele está sendo investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e existem algumas provas contra ele bastante cabeludas, como é o cabelo dele, bem espetado no passado. E ele pode estar com alguns problemas e estar rumo à prisão. O Gustavo Lima, ele não é o principal problema, mas ele está representando o problema das bets, porque ele é famoso, ele é sócio de casa de apostas, ele fez propaganda, assim como outros influenciadores digitais, e gradativamente esse problema foi aumentando, foi crescendo no Brasil, e quando nós vimos, virou um problema social, mas não somente um problema social por conta do vício, mas um problema econômico, porque as bets afetam o desempenho econômico do nosso país. O governo, nesse momento, para vocês terem uma ideia, tá meio perdido, não sabe o que fazer. O Fernando Haddad tomou uma medida correta, que era tirar do ar 600 sites de aposta. 600, cara. 600 sites de aposta que não estão regulamentados. Eu fiquei, quando eu vi esse número, eu fiquei espantado. 600 casas de apostas online. Olha a quantidade. É um mercado bilionário, a gente sabe. O senador Omar Aziz, ele quer uma medida mais extrema, que eu concordo com ele. Enquanto não houver a regulamentação a respeito das casas de apostas online, o STF deveria tirar do ar todos os sites, até aqueles que estão cadastrados junto ao governo. Uma medida radical, mas necessária. O problema que nós temos é a respeito do Bolsa Família, porque nós vimos, segundo o Banco Central, a quantidade bilionária de recursos do Bolsa Família que acabam indo para casas de apostas. Alguns deputados estão defendendo que aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família e usam dinheiro para a casa de apostas ou apostas online deveriam perder o benefício. Só que aí você tem um problema, porque você aumenta a miséria da população. O governo Lula quer retirar a titularidade daquelas pessoas que têm o Bolsa Família, são beneficiados e fazem apostas em sites de apostas e transferirem para outras pessoas. Só que se não houver outra pessoa para transferir a titularidade, como que faz? Estão falando aí do governo pagar uma cesta básica. Olha que situação complicada que nós chegamos. Fora que é um problema econômico, né? O problema econômico é que se você tem 3 bilhões do Bolsa Família que estão sendo usados em jogos de azar online, é um super problema econômico. Por quê? O governo Lula aposta no consumo das famílias, principalmente no consumo das famílias de baixa renda.
3 bilhões perdidos na população de baixa renda é muito, mas muito mais impactante do que 3 bilhões perdidos da população da classe mais alta possível. Por quê? Porque a população de baixa renda reverte praticamente tudo em consumo. É um chocolate que compra mais, é um arroz, é um quilo de feijão, é uma roupa, é um refrigerante, pode ser até uma bebida alcoólica. Mas tudo isso é revertido, pouco é entesourado. E o Lula acredita que o consumo das famílias faz a máquina econômica girar, faz a máquina econômica se mover. E aí obriga os empresários a investirem mais, e esse investimento também em mão de obra, mais pessoas são contratadas, mais pessoas têm recurso, mais elas podem consumir. Isso cria uma onda positiva. E o governo precisa também do consumo para que o plano industrial dê certo. Lula e Alckmin têm uma aposta que é o Nova Indústria Brasil. É um plano que está caminhando a passos lentos, mas está avançando. Esse programa Nova Indústria Brasil tem como objetivo ceder crédito para a renovação do parque industrial brasileiro e para a expansão do parque industrial. Só que para você ter a expansão da indústria, você precisa ter consumo. Então perceba que a utilização dos recursos do Bolsa Família para casas de apostas online atrapalha também o principal plano econômico do governo. E o Lula acredita que o desenvolvimento nacional é puxado também pela indústria. É simplesmente uma situação terrível. E não para por aí. Não para. Em maio, nós tivemos uma discussão sobre a privatização das praias do Brasil. Muitos deputados defenderam isso. Mas esse projeto de privatização da praia não está desligado ou desconectado da aprovação dos cassinos físicos no Brasil. Por quê? A liberação do cassino no Brasil previa que esses ambientes, essas casas de apostas físicas, fossem abertas em locais específicos, principalmente em resorts. E o que fala a PEC da privatização na praia? A abertura de grandes centros de entretenimento, grandes resorts nas áreas costeiras do Brasil. Então você libera a construção de grandes resorts ou grandes complexos de entretenimento nas áreas costeiras e aí você coloca o cassino dentro. Como o Bolsonaro falou, a gente cria grandes Cancuns no Brasil. O Flávio Bolsonaro tem interesse nisso? Tem. Porque na época do governo Bolsonaro, Flávio viajou aos Estados Unidos e conversou com grandes magnatas, donos de cassino em Las Vegas. Por conta da crise sanitária, essa história deu uma arrefecida. Só que agora volta com tudo. E saiu uma reportagem que vários donos de casas de apostas também são donos de cassinos. Então eles só estão esperando a proibição dos sites para que eles possam implementar as suas casas físicas ou os seus cassinos aqui no Brasil quando tudo estiver regulamentado. É isso que está acontecendo. Não tem mistério algum. E o Gustavo Lima possivelmente vai ser sócio disso também. O lobby dessa gente é forte. O lobby é muito forte. Quase passou. Esse é um tema que está assim, batendo na trave no Congresso. E você olha, os caras que estavam com o Gustavo Lima na festa dele na Grécia, em Mykonos, você percebe que o lobby é muito forte. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, estava lá. Viajou no jatinho com o Gustavo Lima. Gustavo Lima, sócio de casa de aposta. Junto com os dois sócios que estão foragidos. Ronaldo Caiado estava lá. Cássio Nunes Marques, ministro do STF, estava também na festa. Não viajou para a Grécia no jatinho do Gustavo Lima. Mas viajou no jatinho de um outro amigo, que é o Fernandinho OAIG, que é supostamente um dos responsáveis pelo jogo do Tigrinho aqui no Brasil. O lobby é forte. Muito, muito forte.